Exposição Retratos com Afeto. Essa exposição é uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Limeira, contemplada pelo edital Mundo Solidário Distantes Mais Unidos 2. Eu sou a Su, a artista visual autodidata daqui da cidade de Limeira. Nessa exposição, retratei algumas pessoas que infelizmente perderam a vida para a Covid-19. Retratos com Afeto é para externar minha solidariedade e empatia em meio a tantas perdas e dor, e tentar contribuir na elaboração do luto de quem ficou e tem que conviver com todo esse vazio que ecoa. Em 2020, o mundo ficou doente com um vírus. Há mais de um ano, milhares de vidas foram interrompidas. Mundos inteiros foram devastados. É como se o relógio delas tivesse sido antecipado. O tempo dessas milhares de pessoas foi interrompido, parou antes da hora. Essas pessoas deixaram para trás suas famílias, mundos, sonhos. Todas essas famílias, hoje enlutadas, ficam com a tristeza, o vazio e um silêncio ensurdecedor. Quantas viagens, quantos almoços, quantas pescas, jogos, mensagens de WhatsApp, abraços, beijos, quantas lutas por um mundo melhor, tudo ficou suspenso em algum lugar do tempo. E o que ainda poderia ser, se por aqui eles estivessem? Difícil aceitar que muitas famílias, pós-pandemia, não se reencontrarão com todos os seus. Muitas famílias, muitas. Sei que o vazio não é possível preencher, mas com muito afeto pelas famílias, presto minha homenagem às vítimas e deixo aqui meu carinho em forma de retratos. Retrato Sérgio Assato. Esse é o retrato de Sérgio Assato. Sérgio tinha 66 anos. Era casado com a Márcia, pai da Cíntia. Era pai também das calopsitas Lola, Sushi e Tofu. Em junho de 2020, a mãe de Cíntia acabou se contaminando provavelmente por uma questão de cuidados básicos, ao levar sua mãe idosa para tratamentos de câncer ao hospital. Na sequência, o pai da Márcia, um irmão e o Sérgio acabaram se contaminando, pois todos conviviam juntos e eram unidos num bem em comum, cuidar dos mais velhos. O pai da Márcia era um senhor de 94 anos. Também era portador de Alzheimer. Por complicações da Covid, precisou ser hospitalizado. Sérgio também. Cíntia me disse que eles, sogro e genro, eram um grude e ficaram internados juntos, separados apenas pelas paredes dos quartos. Sérgio não tinha comorbidades, estava super bem de saúde, era jovial e, como disse sua filha Cíntia, ele parecia um menino. Mas infelizmente, dia 20 de junho de 2020, Sérgio faleceu. Cíntia entrou em estado de choque com a notícia e precisou ser amparada por seu marido. Mas o tempo para quem perde um ente querido por Covid costuma não ser generoso. Ela precisava ir para o hospital para se despedir. Mas como se despedir de alguém que ela acreditava que iria buscar? Cíntia e sua mãe se despediram em 3 minutos, por uma janelinha de 15 por 15. Esses são momentos que só quem vive sabe como é difícil assimilar o que está acontecendo. A despedida de um velório breve de 1 hora só aumenta a dificuldade de entender os fatos. Cíntia e Márcia se despediram de Sérgio em um dia e no outro dia do pai da Márcia. Uma mistura de sensações e sentimentos que se tornam imensuráveis. Cíntia me contou que seu pai
era o cara mais doce que ela conheceu nessa vida. Sérgio tinha alma leve. Sérgio e Cíntia eram muito parceiros e parecidos. Às terças, comiam pastel juntos, com direito à confirmação por mensagem de WhatsApp na segunda-feira à noite. Também sempre tomavam café da tarde juntos, comiam bolos, trocavam fotos das irmãs de Cíntia. Era assim que ele se referia às suas calopsitas. Sim, eles amavam as calopsitas. Não por acaso, em seu retrato, tive o cuidado em retratar Sérgio com uma delas. Retrato Aparecido Martins Siqueira. Esse é o retrato do seu Aparecido, mais conhecido como Sidão ou Fião. Ele tinha 71 anos. Eu conheci o Cido quando eu ainda era uma criança, pois éramos vizinhos. Conhecia todos os seus filhos, o Fabrício, a Camila, Luciene, Luciano e Fabiano. O Cido foi casado com a Nazita. E uma outra lembrança que tenho é que minha avó Maria comprou um carro que pertenceu à família do Cido, uma Caravanos 79-80. Seu filho Fabrício me contou algumas coisas sobre seu pai. Sidão nasceu em Itaju, interior de São Paulo, viveu sua juventude em Ibitinga, casou e veio para Limeira, onde constituiu sua família. Há 15 anos separou-se e voltou a morar em Ibitinga. Fabrício me disse que seu pai era muito feliz vivendo lá. Seu Cido teve problemas nos rins, seguiu tratamentos e estava bem recuperado, mas com a chegada da pandemia, infelizmente se contaminou. E daí, só quem vive sabe a agonia que é cada dia quando alguém se contamina. Fabrício relatou a luta de seu pai para tentar vencer o vírus, mas devido ao problema nos rins, era previsível que o quadro poderia se agravar. Foram vários dias à espera de recuperação. Fabrício e uma de suas irmãs, a Luciene, estiveram esse tempo ao lado do pai, na esperança da alta, que infelizmente não aconteceu. Seu Aparecido faleceu no dia 24 de agosto de 2020. Em Ibitinga, cidade que ele morou por 15 anos, e como disse o Fabrício, meu pai estava muito feliz vivendo ali. Retrato Francisco Machado Campos. Esse é o Francisco, o Chico, mais conhecido pelos amigos como Tio Chico. Ele nasceu no Ceará, casou-se com a Maria da Salete, mas todos a chamavam de Salete. Viveram mais de 50 anos juntos, até que a dona Salete faleceu há 10 anos atrás. Ele se manteve viúvo, sem ter mais nenhuma outra pessoa em sua vida. Tiveram 5 filhos. Eu conheço virtualmente a Luciana, que é uma pessoa adorável. Chico, como dá para ver, era corintiano roxo. Ele gostava de caminhar todos os dias, de tomar café e falava sobre tudo o que imaginar. Lia muito sobre tudo que era assunto. Eu não o conheci, mas juro que fiquei com uma baita vontade de tomar um café com ele e bater um bom papo. Francisco conversava sorrindo. Era pura alegria e alto astral. Um paizão, um vozão, um ser desses iluminados que passam pela terra para a gente nunca esquecer de como deve ser para fazer a diferença nesse planetinha doido. Mais uma vez, eu me peguei com uma baita vontade de tomar um café com ele. Ele tinha 81 anos e eu não acreditei quando recebi as fotos para retratá-lo. É sério, ele parecia ser bem mais jovem. Infelizmente, no dia 2 de setembro de 2020, seu Francisco faleceu. Mais uma vítima da Covid-19. Seu Francisco deixou um legado
o legado do bem. Retrato Márcio Bernucci. Esse é o retrato do seu Márcio Bernucci. Seu Márcio tinha 73 anos, marido da dona Neide, com quem foi casado por 51 anos, pai da Regina, da Patrícia e do Júnior, avô da Letícia, do Júlio, do Nicolas, do Vitor e do Francisco. Foi ainda pai postiço, irmão, cunhado, sogro, tio, primo, padrinho e amigo. Foi tudo o que podia ser, até bisavô de coração. Trabalhou arduamente e se aposentou. Ele e dona Neide se doavam de coração, frente a um núcleo de apoio aos toxicômacos e alcoólatras, e às suas famílias. Ele amava pescar e, como um bom italiano, era adepto à boa mesa e reproduzia como ninguém as receitas de família. Juro que fiquei com uma vontade enorme de poder participar dos banquetes do seu Márcio e sua família. Durante a pandemia, cuidou-se como pôde, saindo apenas para fazer serviços essenciais como assuntos de ordem bancária, a realização de compras para casa, o básico, o que é tido como essencial mesmo. Seu Márcio, infelizmente, se contaminou. Precisou ser internado em 7 de janeiro. Foram 26 dias de angústias, incertezas, que só quem vive a instabilidade desse momento sabe como é angustiante. Os contatos eram feitos com Regina, uma de suas filhas, que recebia as notícias e as repassava para a mãe, irmãos e demais familiares. Regina me contou que dentre esses dias houve momentos de esperança, mas também de desespero, de dor, de tristeza, de impotência e de revolta. No dia 1º de fevereiro, seu Bernucci veio a óbito. Os familiares de seu Márcio perderam um herói, e como num pesadelo, além da dor de perder, há a dor de não poder ver, de dar um velório digno, de abraçar, de ser abraçado, pois tudo precisa ser rápido. É como se tudo fosse irreal, mas não é. Retrato José Luiz de Aguiar. Esse é o retrato do José Luiz de Aguiar, mais conhecido como Zé. Zé é o meu tio, irmão da minha mãe. Ele tinha 64 anos. Era o primeiro filho da minha avó Maria, o primeiro filho do seu primeiro casamento. Minha avó teve 3 filhos desse relacionamento, os 3 congênitos com retardo mental. Minha mãe é filha do segundo casamento de minha avó. Ela não nasceu com a deficiência, por isso se tornou a cuidadora de 2, pois um deles faleceu há anos. O Zé era um carinha cheio de sorriso. Ele adorava um docinho. Era de uma pureza. Há alguns anos, o Zé foi diagnosticado com ela, esclerose múltipla amiotrófica. E de lá para cá, a doença teve um grande avanço. E ele acabou se tornando um cadeirante e totalmente dependente de nós. Minha mãe cuidava dele e do Hélio, ambos congênitos e idosos. Com a pandemia, a gente temia que a Covid adentrasse a casa da minha mãe, pois sabíamos que se ele se contaminasse, era muito provável que não iria conseguir sobreviver. Sempre nos cuidávamos ao máximo, mas infelizmente em meados de janeiro, minha mãe começou a sentir os sintomas. Constatamos o positivo da minha mãe. Na sequência, começamos a fazer testes em todos que, de certa forma, convivem próximos. E, para nossa tristeza,
Os 2 tios testaram positivo e meu pai também. Os 4 estavam positivos numa mesma casa. O que era previsível aconteceu. Zé precisou ser hospitalizado e não resistiu. Dia 7 de fevereiro veio a óbito. Como já disse, a morte por Covid te tira o direito do velório digno, da despedida um pouco mais demorada. O Zé me ensinou muito sobre plenitude, sorrisos fáceis, a ser forte e a lutar pela vida. Retrato José Carlos Ramos. Esse é o retrato do seu José Carlos. José tinha 66 anos. Zé Carlos, como era chamado, era pai da Mari e da Ana Carla, e pai postiço da Tati, e avô apaixonado pelo pequeno Bento. Seu José era torcedor da Inter de Limeira e santista dos bons, detalhe que quis deixar registrado em seu retrato. Apreciador de uma boa pescaria, cheio de amigos e pronto a ajudar qualquer um deles. Seu Zé Carlos era uma dessas pessoas que cativava quem o conhecia. Não precisava de muito para que ele combinasse um churrasquinho com a família. E as viagens em família? Limeira, Aparecida do Norte, Ubatuba? Era com ele mesmo. Seu Zé Carlos foi mais uma vítima da Covid. Mais uma família fica sem o seu herói, sem a possibilidade de uma despedida digna. Lá se foi um parceiro de aventuras, o pai, o vô, o tio, o sogro, o irmão. Ficam as lembranças e os ensinamentos de um homem bom que ensinou seus valores e sempre serão reverberados para as próximas gerações. Retrato Aline Mariana Dias Barbosa. Aline nasceu em Araras, no dia 6 de dezembro de 1985. Ninguém sabia, mas nascia ali uma guerreira. Sua mãe biológica tinha dependência química e não tinha condições básicas para sua criação. Então, Aline foi adotada por um casal. Sua infância não foi fácil, mas como já disse, Aline nasceu para ser guerreira e fez das suas dificuldades grandes motivações para seguir e não desistir. Aliás, desistir era um verbo que Aline não ousava conjugar. Na juventude, aos 15 anos, descobriu que era filha adotiva de seus pais. Sua primeira gravidez foi aos 17 anos, sendo obrigada a se casar. Com 18 anos, Aline estava sozinha criando sua bebê, a Júlia, que relatou um pouco sobre a vida de sua mãe. Júlia hoje, com 18 anos, me disse que poderia ficar a vida toda falando sobre sua mãe, e ainda seria pouco, pois Aline era intensa, uma pessoa verdadeira e que transbordava o bem. Com 21 anos, Aline conheceu Fabiano. Aline teve a certeza que ele chegaria para ficar e somar. E assim foi. Com ele, Aline teve mais 3 filhos. Fabiano Júnior, com 11 anos, Pedro Henrique, com 8, e a Maria Clara, de 3 aninhos. Com 32 anos, Aline se juntou à luta para a regularização do assentamento Jardim Esperança. A luta pela regularização do assentamento onde vivia daria um livro, segundo sua filha Júlia. Ela enfrentou inúmeros desafios e obstáculos pelo caminho, mas lá estava ela, conjugando os verbos persistir e resistir. Em 23 de junho de 2021, às 18 horas e 40 minutos, o Jardim Esperança perdeu sua guerreira de luta. Aline faleceu
por complicações e decorrência da Covid-19. O mundo de Aline silenciou com apenas 35 anos. Uma família devastada pela perca irreparável dessa mulher guerreira, cheia de sonhos. O texto que vou ler agora foi escrito pela Maura Augusta Soares de Oliveira, em nome de todos os membros do projeto de regularização do assentamento Jardim Esperança. Aline Mariana Dias Barbosa, uma guerreira. Falar da Aline é falar de uma jovem mulher que durante os seus poucos anos de vida lutou mais pelos outros do que por ela mesma. Falar da Aline é falar também da sua família, marido e filhos que sempre estiveram lado a lado com ela em todas as lutas. Falar de Aline é falar de políticas públicas, moradia, saneamento básico, pelo que ela tanto lutou. Aline Mariana Dias Barbosa nos deixa um grande legado de uma mulher simples, honesta, autêntica e com um poder de fala incrível. Aline Mariana Dias Barbosa, presente. Não há o que cura a dor de perder alguém prematuramente. Não há. Em mais de um ano, perdemos pessoas amadas, amigos, parentes, alguém próximo, alguém distante. O Brasil perdeu vários artistas, vários. Perdemos. Aliás, só perdemos. Tem dias que até a esperança fica escondida pela casa. Milhares de vidas teriam sido salvas se as vacinas tivessem sido compradas no tempo certo. Se mentiras não tivessem sido propagadas nas redes sociais. Se o presidente em exercício não tivesse dado vários péssimos exemplos, desmoralizando a ciência e fazendo a população acreditar que a Covid é só uma gripezinha, estimulando a população a criar a imunidade de rebanho, numa total falta de noção, ou não, do conceito imunização de rebanho. Incentivando e promovendo aglomerações, incentivando o uso de remédios sem nenhuma eficácia comprovada, colocando em risco a vida da nação, com seus muitos maus exemplos e falas que transbordam horror e descaso. Dia desses, ele imitou como as pessoas ficam sem ar quando estão com Covid, em um tom de ironia. Tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Eu perguntei para o Mandetta na época, Mandetta, o cara com falta de ar ele vai para o hospital para fazer o quê? Isso dói. Dói muito. Isso é ofensivo demais para quem perdeu alguém para a Covid-19. O meu luto, o luto de vocês e de milhares sendo banalizados pelo horror da fala dessas pessoas. Por isso, Retratos com Afeto é um grito silencioso entalado na garganta, um lugar de fala para rememorar e fazer ser visto algumas das vidas que perdemos, um protesto em forma de exposição. Cada retrato que compõe essa exposição é o mundo de alguém, e retratá-los é manter suas histórias vivas. Obrigada de coração por me autorizarem e me permitir retratar seus amores. Com afeto, Su, em 2021.